tá? Irei iniciar a apresentação. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniela Patrícia Gomes Camacho. Eu estou cursando o 4º ano de Engenharia Química na UFTM, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Em suma, neste trabalho será feita uma avaliação das variáveis, tanto dos efeitos das variáveis de temperatura quanto da concentração em relação à viscosidade intrínseca do PET. O PET é um polímero denominado tereftalato de polietileno, sendo que para todo esse estudo, para toda essa análise, foi utilizado como base o planejamento composto central. E já queria deixar bem claro que todos os dados utilizados em todas as análises foi retirado de um artigo, e esse artigo está nas referências, e esse artigo foi feito por alunos da Universidade Federal de Afenas, Unifal. Bom, esse trabalho vai ser pautado nesses momentos, primeiramente introdução, depois objetivo, depois os métodos utilizados, resultados, discussões, conclusão e por fim as referências. Bom, iniciando a introdução, como que eu disse, o PET é um polímero. Então, o que são polímeros? Polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, formadas pela junção, ou seja, repetição de estruturas menores, que são denominados monômeros, e essa junção ocorre a partir do processo de polimerização. Falando mais especificamente do PET, ele é formado pela reação entre o etileno glicol, ou seja, um álcool, e também com o ácido tereftalático, ou seja, uma reação do álcool com um ácido, formando o éster, que não seja o PET, que ele é um poliéster, porque em sua estrutura tem a função éster. Pode-se perceber, que o PET ele é muito visto no nosso cotidiano, principalmente na forma de fibras para tecelagem, ou seja, em tecidos, e também nas embalagens para bebidas, ou seja, na famosa garrafa PET. E as indústrias, tentam garantir, a qualidade dessa resina. E como fazem isso, Através do controle de parâmetros do processo, que no caso vamos estudar a viscosidade intrínseca, e por isso é muito importante a gente fazer essa análise do que causa efeito mudança na viscosidade. Bom, e o que é viscosidade, Viscosidade, propriamente dito, é uma propriedade física que caracteriza a resistência, ou seja, resistência de escoamento do fluido. Então, quanto maior for essa viscosidade, maior será a sua resistência de escoamento, então menor será a sua velocidade. Bom, iniciando a metodologia, primeiramente foi feita uma codificação das variáveis de estudo. Essa codificação nessa tabela foi retirada do artigo, então eles mesmos já fizeram essa codificação, que nessa codificação há 3 variáveis, que x1 é a temperatura de fluxo, x2 é a concentração do polímero, x3 é a temperatura de armazenamento do solvente, sendo que as temperaturas estão em graus Celsius e a concentração está em grama e decilitro. Bom, e aqui estão todas as variáveis e todos os valores utilizados para cada variável. Depois foi feita uma montagem do matriz de planejamento. Essa montagem também já foi feita por artigo, então essa tabela foi retirada do artigo. E nela contém 17 experimentos, sendo que do 1 ao 8º é um planejamento fatorial de 3 níveis, já que há 3 variáveis. Depois do 9 ao 14 são os pontos axiais e também do 15 ao 17 são as réplicas no ponto central, que são os zeros. Bom, em terceiro lugar, em terceiro momento, nós criamos uma tabela de interação e efeitos no Excel, porque em todas as análises foram feitas no Excel, nesse trabalho. Bom, aqui pode-se perceber todas as variáveis e os seus efeitos e também aqui a interação entre elas. Bom, depois por último fizemos uma análise de dados. E qual foi o intuito nessa análise de dados? Foi utilizar um método de regressão linear para perceber quais são os efeitos e interações que são significativos e não são significativos, em relação à viscosidade intrínseca. Também foi feita uma análise estatística, o teste F e a análise de resíduos, sendo que essas 3 últimas foi feita para fazer, para validar o modelo, para verificar sua adequação. Bom, em relação mais aos resultados de discussões, foi feito primeiramente, um encontro, foi feito encontrar o modelo do ajustado de segunda ordem. Então aqui está o resultado da primeira regressão. Então foi lá, montamos a tabela, depois fizemos a análise de dados, fizemos a regressão e aqui está o resultado. Bom, pode-se perceber que há várias variáveis que o valor de P é maior que o nível de significância, que no caso é 5%. Então, ou seja, não é significativo para o modelo, então deve ser excluído e deve-se fazer uma outra regressão. Bom, foi realizada outra regressão somente com os efeitos de interações significativos, que no caso é a temperatura de fluxo e a concentração do polímero, e pode-se perceber aqui que o valor de P é menor que 5%, então, ou seja, realmente essas duas variáveis são significativas e aqui estão o coeficiente de cada uma. Então, esse é o modelo ajustado de segunda ordem do estudo. Pode-se perceber, então, que ele é de primeira ordem, que ele é linear
e que, como percebemos, a variável x3, né, por causa do seu valor de P ser maior que o nível de significação, ela não foi estaticamente significativa no intervalo estudado. Bom, em segundo momento, depois de encontrar, né, o modelo ajustado de segunda ordem, foi verificada a adequação desse modelo ajustado. Então, utilizamos, né, o resultado da análise de variância da tabela de ANOVA. E o que pode se perceber? Pode se perceber que o F, né, o F calculado, é muito maior que o F crítico. O F crítico, ele é um valor tabelado, né, utilizando tanto o grau de liberdade de regressão, tanto de resíduo, e o nível de significância na tabela de Fisher pode-se perceber que o F crítico é 3,74. Então, o F calculado ele é muito maior que o F crítico. Então, portanto, o modelo é preditivo, ou seja, pode ser utilizado para previsão de dados e também adequado. Bom, depois foi feita uma análise estatística da regressão. Então, pode-se perceber que o R quadrado é 92,62%, ou seja, é um R quadrado alto. Então, existe, né, uma excelente correlação entre os dados analíticos, ou seja, o modelo é adequado. Depois fizemos uma análise dos resíduos, que pode-se perceber que os valores são distribuídos em torno de zero e também que a variância é praticamente constante entre os dados. Então, também, até a partir desse gráfico, pode-se perceber que há uma adequação do modelo. Bom, em relação à superfície de resposta das variáveis significativas, né, em relação à temperatura de fluxo e à concentração, pode-se perceber nesse gráfico que a temperatura é inversamente proporcional à viscosidade. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a viscosidade, e quanto maior a concentração do polímero, maior vai ser a nossa viscosidade. Bom, e há uma coerência física nisso. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior vai ser as forças intermoleculares. Com o aumento da temperatura, as forças intermoleculares vão ser menor. Então, ou seja, vai ter uma menor resistência, né? Vai ter uma menor forças intermoleculares, então vai ter menor resistência entre a molécula. Então, ou seja, vai diminuir também a sua resistência em relação ao fluxo. Então, assim, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura. Em relação à concentração, quanto maior for a concentração do polímero, né, maior vai ser sua resistência, maior vai ser suas forças intermoleculares. Então, consequentemente, maior vai ser sua resistência em relação ao fluxo e, consequentemente, vai ter um maior aumento também, né, da viscosidade. Bom, em conclusão, né, que nós tivemos esse trabalho, é que o planejamento, que o modelo ajustado mostrou-se eficaz na investigação, e também que a temperatura de fluxo e a concentração do polímero são as únicas variáveis que impactam na viscosidade intrínseca e também dos erros no relato da viscosidade intrínseca. Bom, aqui estão as referências e agradeço também pela atenção.